Reze comigo. Levanta a tua mão direita. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode assentar-se, meu irmão, minha irmã. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, vocês aqui no Rincão do Meu Senhor em Cachoeira Paulista, mas você também que acompanha em casa ou no trabalho, já desde a madrugada, onde rezamos o Santo Rosário com Frei Gilson, nós demos início a este acampamento Caminho de Perfeição. Eu sou o Padre Gilberto, da comunidade de Canção Nova. Hoje eu estou na missão de São Paulo, capital, e vim rezar com vocês neste acampamento. Tome a palavra de Deus em Mateus, capítulo 11, versículo 7. Mateus, capítulo 11, versículo 7. O tema desta nossa pregação é preciso coragem para trilhar o caminho de perfeição. É preciso coragem para trilhar o caminho de perfeição. Mateus 11, 7. Enquanto os enviados se afastavam, Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Olhai, os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, e mais do que profeta, este é de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu quem fosse maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. A partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos procuram arrebatá-lo. Pois até João foi o tempo dos profetas, de todos os profetas e da lei. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Com quem vou comparar esta geração? É parecida com crianças sentadas nas praças, gritando uma para as outras: tocamos flauta para vós, e não dançastes. Entoamos cantos de luto, e não chorastes. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida em virtude de suas obras. Palavra da salvação. Aplauda a palavra de Deus. E eu quero que você guarde, se você tem até mesmo a sua caneta, como marcar aí na sua Bíblia, o versículo 12, que nós já voltaremos a esta palavra. Mas o centro, o cerne
desta palavra está aqui para aquilo que é o tema desta pregação. A partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos procuram arrebatá-lo. Diz para vocês que o tema desta nossa pregação é preciso coragem para trilhar o caminho de perfeição. Quem aqui tem coragem para começar um caminho de perfeição, diga eu. Quem aqui veio disposto para que a partir deste acampamento você também trilhe ainda mais um caminho de perfeição? Muito bem. É preciso haver esta disposição. E aí eu fui em busca daquilo que é, o que significa coragem. Coragem, valentia, moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Vou repetir aquilo que significa coragem, valentia, moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Por aquilo, meu irmão, minha irmã, que nós ouvimos do que significa a coragem, já podemos dizer que ela é adquirida em um momento ou em uma situação em que nós precisamos enfrentar alguma coisa, batalhar, lutar contra alguma coisa. Para isso é preciso de coragem, é preciso de valentia. Então, aqueles e aquelas que estão dispostos a enfrentar este caminho de perfeição, precisam ter esta coragem, a coragem dos santos, a coragem daqueles que entregaram a sua vida inteiramente para Deus. Olhemos que esta palavra, coragem, valentia, está dentro da virtude da fortaleza. Quem foram aqueles que viveram esta virtude de maneira profunda? Os santos mártires, porque pela coragem de ter uma vida inteiramente em Deus, eles não pouparam até a sua própria vida. Olha para quem está do seu lado e diga: você é chamado a isto, a ter esta coragem, a ter esta valentia, para chegar à perfeição, diante dos riscos, diante das situações de adversidade, diante das provações. Tenha coragem. Quem aqui tem alguma dificuldade na sua vida, balança o braço. Todo mundo vai balançar e muito, né? Todos nós temos. E diante disso, se nós não tivermos essa coragem, se nós não tivermos esta firmeza, você vai continuar batalhando, sim ou não? Se não tiver coragem, não vai conseguir. É preciso esta coragem. O que é este caminho de perfeição? Olhemos a partir do Catecismo da Igreja Católica. O caminho de perfeição evangélica ou da santidade, então já coloca aí, caminho de perfeição é igual a um caminho de santidade. E quem é chamado a ser santo? Você não é não? Todos nós somos chamados à santidade. Esta é a meta para nós. Deus, que é santo, 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 criou-nos a sua imagem, a sua semelhança, para que nós também cheguemos à santidade.
E por que você ainda não é santo, hein? Por que você ainda está cambaleando nesse caminho? Firmeza, coragem, porque o chamado é grande. Fala para a pessoa, o teu chamado é grande, viu? É para ser santo, não tem outra coisa. Você está dando passos para isso? E este caminho de perfeição, de santidade, não é um privilégio para alguns, é acessível a todos, desde que estejamos dispostos a participar da natureza divina. Deus é santo e a sua santidade se reflete sobre o povo eleito, sobre as pessoas e o modo de agir cristão. Então olha só, a santidade, este caminho de perfeição não é só para para aqueles, para os padres, para os religiosos. Não é somente para estes. Este caminho é para todos. Este chamado é para todos. Ninguém fica excluído. Todos são chamados. No número 2015, pode anotar para depois você aprofundar, do Catecismo da Igreja, diz assim: o caminho da perfeição passa pela cruz. Você tem cruz na sua vida? Então você já está no caminho. Porque o caminho de perfeição passa pela cruz. Cristo, Ele passou também pela cruz para nos indicar este caminho de santidade, para nos colocar nesta meta que Ele, por primeiro, mesmo já sendo Deus, já sendo santo, mas Ele veio para nos mostrar esse caminho, o caminho de santidade, o caminho de perfeição é um caminho de cruz. Por isso que você não pode fugir da sua cruz. A sua cruz, as suas dificuldades, aquilo que você enfrenta para ser cristão, para ser fiel, a tua luta contra o pecado, tudo isto diz deste caminho de perfeição, de santidade. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Quem está num combate espiritual aí, na vida? Todos nós. Ao mesmo tempo que estamos aqui, buscando centralizar a nossa vida em Deus, existe um combate tremendo do inferno contra nós, para que nós não trilhemos este caminho de perfeição. Vou nem perguntar as dificuldades que talvez você tenha tido para chegar até aqui. Porque quando se diz, eu vou para um retiro espiritual, pode já se preparar, que as dificuldades vão ser tremendas, sim ou não? Sim. Se fosse dizer, vou para a praia, vou passear, moleza. Mas quando diz eu vou rezar, quando diz eu vou lá naquele rosário, com aquele freio, 4 horas da manhã, dá sono, dá cansaço, você não acorda, um monte de coisa acontece. Vou para a igreja, um monte de coisa acontece, porque nós estamos neste combate espiritual. A graça de Deus já nos leva para Ele, mas o inferno inteiro também está contra nós, está contra você, contra a tua família, para que você não viva este caminho de perfeição, não chegue à santidade, e essa luta vai durar a vida inteira. Não é para te cansar não, viu? Porque tem gente que fala, então se não vai ter fim essa batalha, se não vai terminar aqui, então eu já estou cansado, já vou me entregar. Não se entregue. Porque quando nós começamos a trilhar este caminho de perfeição, a graça de Deus vem a nosso favor e nos fortalece para essa batalha. Agora, quando nós não buscamos a Deus, nós ficamos fracos. É isso que o inimigo quer, que você se enfraqueça, que a tua família se enfraqueça nessa luta para chegar à santidade, porque se você não tiver coragem, não tiver decisão,
você vai parar no meio do caminho, não vai nem começar o caminho, já vai estacionar. Não estacione, não pare. Se tiver queda, se tiver pecados, se tiver obstáculos, retoma, começa de novo. Mas o que você não pode é desistir. Fala para a pessoa que está aí do seu lado: você não pode desistir. Coragem para retomar, recomeçar, quantas vezes for preciso. Mas você não pode parar. Não pode parar. O progresso espiritual, continua a ler esse artigo do Catecismo da Igreja. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. A coragem leva cada um de nós a lutarmos e a crescermos degrau após degrau. É também um esforço, é a graça de Deus, mas eu também preciso fazer a minha parte. Você não pode ser mole, tem que rezar mais, tem que dobrar os joelhos, tem que fazer penitência, tem que buscar a confissão, tem que ir à Santa Missa. Vou perguntar, não vou nem perguntar quem que aqui não costuma, não vai à missa todo domingo. Se você não vai à missa dizendo que é católico todo domingo, pelo menos, é porque você já está, olha, parado há muito tempo no teu caminho de perfeição. Não é opção, é necessidade, é obrigatoriedade, não no sentido de ser obrigado, de um peso, é no sentido de uma necessidade. Se eu estou neste caminho crescendo com Deus, eu preciso estar na presença dEle, eu preciso buscá-lo, comungá-lo, recebê-lo, eu preciso lutar para vencer aquilo que é pecado, aquilo que é mal na minha vida. Caminho de ascese, de crescimento. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir, de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Olha só, nós já sabemos, já conhecemos a Deus. Nós já o experimentamos, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Sabemos que Ele é Deus, que Ele reina sobre nós. Então agora, conhecendo a Deus, nós queremos ir cada vez mais, dando os passos para viver a sua vontade. Então quando dizemos, eu amo a Deus, isto deve já mover o meu coração para caminhar ainda mais em direção a Ele. Se você diz que ama a Deus, mas não está nem aí, não reza, não busca, não cresce espiritualmente, esse amor ainda pode até existir, mas é muito pequeno. Precisa amar mais. Quando a gente ama, não mede esforços. Quando a gente ama, busca cada vez mais. Quando a gente ama, fala a respeito dEle, busca a Ele. No número 1953 do Catecismo diz assim: a lei moral encontra em Cristo a sua plenitude e unidade. Jesus Cristo é em pessoa o caminho da perfeição. Escuta bem isso. Jesus Cristo é em pessoa o caminho da perfeição. Ele é o fim da lei, porque só Ele ensina e confere a justiça de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o crente. Está lá em Romanos 10:4. Anota aí para você ter. Qual é o fim? Qual é a meta? É o próprio Cristo, é Ele
que nós buscamos, que nós anseamos, que nós desejamos, que queremos ser como Ele, que queremos estar na Sua presença, esse amor que nos leva, que nos move a Ele, perfeitos como Cristo. Já dei aqui o resumo de todo esse acampamento, porque buscar viver todas as coisas, os passos que precisamos dar para chegar onde? Para chegar a viver o quê? Para chegar a viver com Cristo, nele, com Ele e para Ele. Caminharmos em direção a Ele. E aí, meu irmão, minha irmã, nós começamos com a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 7, falando a respeito de João Batista, este que foi escolhido por Deus para apontar o caminho, que João, ele gritava no meio do deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Para quê? Para acolher o Cristo. Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho diante de ti. E João Batista, o precursor, que celebramos agora a sua natividade, dia 24 passado, ele foi este escolhido, e João gritava o caminho do Senhor, preparai, Ele vem, Ele vai chegar, Ele é maior, eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. João Batista gritava isso no deserto, para todos aqueles que acorriam até ele. Este é o caminho de perfeição, de busca de santidade, de vida nova. E aí eles olhavam para João Batista, o que eles viam? As pessoas iam para o deserto para ver João, como ele vivia, o que ele fazia. Foram atraídos pelo estilo de vida dele. Qual era esse estilo de vida? Uma vida austera, uma vida simples, uma vida penitente, uma vida temente a Deus, um anunciador da verdade, intrépido, corajoso, homem que ouvia a Deus. Anote essas qualidades, porque nós precisamos delas, que João Batista, ele transbordava na sua vida. Um homem austero, uma vida simples, uma vida penitente, um homem temente a Deus, um homem anunciador da verdade. Não foi à toa que ele morreu decapitado. Por quê? Porque ele teve coragem de falar a verdade. Você tem coragem de falar a verdade? Se você tem coragem, então cuidado. Qualquer hora você pode perder a cabeça por causa disso, sabia? Qualquer hora. E no mundo que nós vivemos mais ainda. Um anunciador da verdade, intrépido, corajoso, homem que ouvia a Deus. Neste tempo que nós escutamos tantas coisas, tantas informações, tantas pessoas, é guru, é mestre, é coach, temos um monte de gente aí querendo conduzir as pessoas, mas será que estas vozes estão gritando para nós: preparai o caminho do Senhor, que Ele está chegando? Ou estão gritando, anunciando a si mesmas? E isso, meu irmão, minha irmã, não está só fora da igreja não, está dentro. Quando a gente for anunciar a palavra, passando pelo discernimento do Espírito, vejamos a quem nós queremos anunciar. Se é o Senhor mesmo, ou se somos nós que queremos nos pôr em evidência. E aí há um engano tremendo, porque ao invés de prepararmos como João gritava, apontava para Jesus, muitas vezes nós apontamos para nós.
E aí esse caminho que era para ser preparado, para ser trilhado ao encontro do Cristo, não leva a Ele. Mesmo as orações que fazemos, mesmo tudo aquilo que são os movimentos dentro da igreja, dentro da nossa espiritualidade, nós precisamos ver, tem nos levado a Ele para encontrarmos com Ele ou não? E seja sincero, se algum desses movimentos não te levar para Ele, retoma, converte aí o caminho. Precisa levar para Ele. A finalidade é Jesus. Aqueles que buscam a santidade preparam o caminho do Senhor. Aqueles que vivem a penitência, o jejum, que denunciam o mal com a sua vida, preparam o caminho do Senhor. E aí vem o centro desta palavra. A partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos procuram arrebatá-lo. Somente os violentos, os corajosos, irão arrebatá-lo, irão trilhar este caminho de perfeição. Um mole, um frouxo, um mais ou menos, um tíbio, um frio, não vai continuar esse caminho, porque exige coragem e valentia. Não tem como a gente estar no caminho de Deus e querendo as coisas do mundo. Não tem como a gente estar no caminho de Deus e continuar com uma vida presa a vícios, a pecados, a pensamentos, ideologias que não condizem com preparar o caminho do Senhor. Onde você está enfiado, hein? Quais são as motivações? João Batista tinha uma motivação. A motivação dele era preparar o caminho do Senhor, apontar para o Cristo. E como? Com a sua vida, com o testemunho. Nós não temos, as palavras podem ser as mais bonitas, as palavras podem ser doces ao teu ouvido, mas se essa palavra não cair no teu coração e levar você a uma verdadeira conversão para Cristo, você vai ficar apenas hipnotizado, porque até isso muitas das vezes tem entrado dentro das pregações. Hipnose, não sei se você sabia, para atrair para si, para atrair para uma finalidade, mas não atrai para Cristo. Você fica bobo, besta, fica babando lá enquanto o outro fala, porque aquela palavra é forte, aquela palavra encoraja, mas aquela palavra não gera santidade, não gera vida nova. O que adianta você estar sentado aqui, hoje, amanhã, domingo, sentado escutando a palavra, mas essa palavra não mudar nada, não te fazer santo? Perda de tempo. Você não veio a Canção Nova para perder tempo, nem você que está acompanhando não está aí para perder tempo. Nós viemos para trilhar esse caminho. Nós queremos sim, Senhor, ser santos como o Senhor nos chama à santidade, com uma vida inteira na Tua presença. Hoje no mundo há uma indiferença às coisas de Deus. Nessa geração, muitos sinais estão acontecendo, manifestações, e não estão se convertendo mesmo diante destas manifestações. Guerra, pandemia, doenças, e mesmo assim, esta geração não se volta para Deus. Olha só o que disse a palavra. Com quem vou comparar esta geração? É parecida com crianças sentadas nas praças, gritando umas para as outras. Tocamos flauta para vós e não dançastes, entoamos cantos de luto e não chorastes. Uma geração indiferente. Sabe qual que é o contrário do amor? É a indiferença. Fala para a pessoa que está do seu lado, não seja indiferente a Deus. Ele tem falado com você, Ele tem demonstrado o seu amor,
Ele tem te chamado à santidade. E você como responde a Ele? Muitos estão ainda indiferentes, nem aí para Deus. Como ser santo assim? Como amar a Deus, mas sendo assim? Responda a esse amor, meu irmão, minha irmã. Não haja com indiferença. Disseram: olha esse homem aí do deserto, o que ele é? E negaram João, excluíram João. Mas negaram até o próprio Cristo que veio, anunciou a boa nova, curou, libertou. E como eles o trataram, o crucificaram. Com indiferença. Não podemos ser indiferentes. Aquele povo era indiferente a João e foi indiferente a Jesus que passou no meio deles. Como você está, meu irmão, minha irmã, hoje, para trilhar este caminho de perfeição? Acordado para as coisas de Deus ou ainda sonolento, indiferente? Caminho de perfeição é caminho de santidade, é caminho de preparação para o Senhor que vem. Este tema deste acampamento diz também de um livro, depois você pode procurar, Caminho de Perfeição de Santa Teresa de Ávila. Em 1566, Teresa escreveu o Caminho da Perfeição, chamado por ela de admoestações e conselhos que dava às suas religiosas. As destinatárias são as 10 noviças do Carmelo de São José, em Ávila. Teresa lhes propõe um intenso programa de vida contemplativa ao serviço da igreja, em cuja base estão as virtudes evangélicas e a oração. Entre os trechos mais importantes, destaca-se o comentário sobre o Pai Nosso, modelo de oração. Então, este livro, Teresa, ela apresenta para as suas religiosas que desejam ser mais intensamente de Deus. Agora olha, já era para alguém que tinha uma vida com Deus. Por isso que quando a gente trilha um caminho com Deus, nunca podemos pensar que já sabemos de tudo. Quando eu vejo alguém dizer assim: olha, eu não preciso estar naquela palestra, eu não preciso ouvir tal coisa, porque isso eu já sei. Quando a pessoa fala, eu já sei, é sinal que ela não sabe nada. Sabia? Quem se acha muito, pouco é. E o humilde, o pequeno, o santo, é sempre aquele que reconhece a sua pequenez e diz: eu preciso aprender mais, eu preciso aprofundar-me mais, eu preciso ser mais de Deus, eu ainda estou muito pecador e preciso de conversão. Esse é o nosso caminho, a nossa via. Senhor, eu não sei quase nada, eu ainda preciso crescer muito em busca desta santidade, neste caminho de perfeição, reconhecer a sua condição. Fala para quem está do seu lado: quem muito se acha, pouco se é. E quem se acha pouco, é porque está crescendo. E Deus aí age. E Deus aí faz. Não se ache muito não, viu? Deixa Deus fazer. O melhor é deixar Deus fazer. O melhor é estar sempre em crescimento nele. Crescimento em estado de graça, não de tamanho, que se fosse assim eu já estaria desclassificado. Crescimento em graça. Crescimento em santidade. Santa Teresa enfatiza depois quão essencial é a oração. Olha só, anota isso. Vejo muitos estão com seus cadernos aqui.
Rezar significa tratar de amizade com Deus, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Vou repetir para você anotar, para você gravar no seu coração. Rezar significa tratar de amizade com Deus, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Gente, que maravilhoso é, imagina. Cada adoração que você tiver, eu estou aqui na presença do meu amado, porque Ele me ama e o amor dEle me atraiu. Eu rezo este terço, porque Ele me ama e eu quero estar na sua presença. Eu fico em silêncio com Ele, eu vou em missão, eu prego a sua palavra, porque Ele está me amando sempre. Eu busco fazer essa penitência, eu faço esse jejum, para corresponder àquele que me ama profundamente. Gente, muda tudo. Agora imagina quem vem à presença de Deus por obrigação. Ave Maria desse texto que não acaba nunca. Ave Maria dessa missa que esse padre fala tanto. Ave Maria dessa canção nova que vive só falando dessas coisas. É alguém enfadonho, porque não descobriu ainda o amor. Quando eu descubro que Ele me ama, este meu Deus que deu a vida por mim, eu vou fazer da minha vida uma oferta, uma entrega que vai ser livre, que vai ser generosa, que vai ser grande, porque eu estou tratando com alguém que me ama. Você não experimenta o amor de Deus? E por que ainda você reza desse jeito? Tíbio, tão ainda raso, sem vida. A ideia de Santa Teresa coincide com a definição que São Tomás de Aquino dá da caridade teologal, que ele diz: uma espécie de amizade entre o homem e Deus, quem primeiro ofereceu a sua amizade ao homem. Não fomos nós que queremos, não somos nós que queremos ter amizade com Deus por primeiro. Foi Ele que quis ter amizade conosco. Olha que maravilhoso isso. São Paulo diz: quando ainda éramos pecadores, imerecedores, e continuamos sendo, Ele quis dar a vida por nós, Ele nos amou. Gente, que certeza que gera na nossa alma, que felicidade gera na nossa alma, quando nós descobrimos esse amor de verdade, essa amizade com Deus. Isso nos atrai para Ele, isso nos leva a viver a sua palavra. A iniciativa vem de Deus, a oração é vida e se desenvolve gradualmente em sintonia com o crescimento da vida cristã. Começa com uma oração vocal, passa pela a interiorização, coração interior, através da meditação e do recolhimento. Nós carismáticos, gostamos muito de rezar livremente, de falar com Deus, dizer as palavras. Isso é maravilhoso, é lindo. Amo rezar assim. Diz da minha constituição, do meu chamado. Mas esta oração vocal, explícita, espontânea, ela brota quando eu busco ter intimidade com Deus, no silêncio, lá no quarto, lá na capela, lá em cada terço. Quando eu me coloco na presença dEle, vai fomentando, crescendo dentro de mim o desejo de anunciá-lo, de levá-lo. Quem não tem vida pessoal com Deus, oração pessoal, aquilo que fala depois é vazio, não gera frutos. Precisa partir de uma intimidade, precisa partir dali, do profundo do teu coração, com Ele. Recolhimento, até chegar à união de amor com Cristo e com a Santíssima Trindade. Obviamente, este não é um desenvolvimento no qual subir degraus
significa abandonar o tipo de oração anterior, mas um gradual aprofundamento da relação com Deus que envolve toda a vida. Tem gente que diz: olha, a vida com Deus pode começar numa vida carismática, louvando, bendizendo, mas depois tem que ir só para o interior, para o pessoal. Tá, isso aí é um determinado modo de vida. Mas a Santa Teresa falou que crescer na espiritualidade não é abandonar o primeiro passo que você deu, é retomá-lo constantemente, é ir até o Senhor, estar com Ele a sós, e depois ir também anunciá-lo, comunicá-lo, da forma como o Espírito Santo suscitar. E é lindo, gente, eu olho para a igreja, os carismas, as congregações, as novas comunidades, isso é muito belo, porque para cada um Deus manifesta um modo para agir nesse mundo. A Canção Nova, por exemplo, que está contida dentro deste chamado aqui de João Batista. Quantas vezes nós escutamos nosso pai fundador também pregando para nós e para todo o povo de Deus, aquilo que João falou, com a nossa vida, preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa de Cristo Jesus. Como? Pelo testemunho que passa pela capela, as nossas práticas de oração, a nossa vida pessoal com Deus, e que vem até aqui nos microfones, na TV, na rádio, na internet, para transbordar de uma vida experimentada e vivida. Você não pode, caminho de perfeição, não pode estar baseado numa vida falsa, porque às vezes pode ser só aparente, né? Fala bonito, prega, reza, mas como que está a sua vida, hein? É tão triste a gente ouvir, né? Aquela pessoa prega tão bem, fala tão bem, mas quando eu me aproximei e fui ver, a vida dela era totalmente diferente do que aquilo que ela pregava. Olha que tristeza essa. O testemunho para nós, uma vida de caminho de perfeição gera testemunho. Mas olha, eu quero convidar vocês agora a rezarmos com esta definição de Santa Teresa sobre a oração. Oração, rezar, significa tratar de amizade com Deus, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Fica em pé, meu irmão, minha irmã, vamos rezar. Você veio trilhar este caminho de perfeição, sendo motivado, sendo chamado por aquele que te ama. Aquele que descobre esse amor de verdade vai lutar para vencer o pecado, as suas imperfeições, vai lutar vai ser corajoso para ser fiel aos mandamentos. Fecha os teus olhos, porque agora é falar com Deus. Vai abrindo o teu coração, a tua vida, vai se dispondo a isto. No início deste acampamento, que o Senhor mova o teu coração a amar a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se você não descobrir este amor, se você não descobrir esta razão, este sentido, o caminho vai ser difícil, pesado, até mesmo impossível de ser trilhado. A vida não tem como viver. Por isso descubra agora esse amor, tenha agora este encontro com o amado da tua alma. Dê espaço. Você veio para a Canção Nova, você parou aí diante da tua TV para rezar conosco neste acampamento. Você já está dando espaço para que Deus adentre, para que Deus revele, para que Deus mostre. Muitos estão cansados.
até mesmo aqueles que buscam perseverar, até mesmo aqueles que buscam a fidelidade, mas por conta de tantas situações estão cansados. Deus está refazendo as tuas forças agora. Vai pedindo isso para Deus. Você já trabalha na tua igreja, no teu grupo de oração, você já dá a vida, mas é preciso redescobrir, voltar ao primeiro amor. Sempre, sempre volta ao primeiro amor, volta à fonte, descobre essa amizade com Deus, descobre essa amizade com Ele. É o Senhor que te chama a esta amizade, é o Senhor que te chama a experimentá-lo. Daqui a pouco nós vamos contemplar a sua face eucarística, nós vamos adorá-lo. Estamos aqui nos preparando para que quando Ele, o amor da nossa alma, adentrar este rincão, nós nos rendamos, entreguemos tudo a Ele, porque quando se entrega tudo a Deus, se recebe tudo dEle. Vai pedindo isso, abre teu coração, fala com Deus: Senhor, eu vim abrir o meu coração para Ti, eu vim experimentar esta amizade, eu vim redescobrir esse amor, eu vim, Senhor, lançar-me aos Teus pés, para poder saber trilhar este caminho de santidade na minha vida. Se até hoje eu não levei a sério, se até hoje eu brinquei, se até hoje eu desprezei este caminho, hoje eu volto, Senhor. Eu volto e quero assumir com afinco, com decisão, com coragem, com valentia, porque somente os corajosos, os valentes receberão a graça para trilhar este caminho. Diga assim comigo: eu quero, Senhor. Eu quero. Levanta teus braços e diga: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Trilhar este caminho de perfeição, Trilhar este caminho de perfeição, de santidade, de santidade, a partir, Senhor, a partir, desta Senhor, intimidade contigo, desta intimidade contigo, da redescoberta deste amor, da redescoberta deste amor, desta amizade contigo, Senhor. desta amizade contigo. Tu és meu amigo, Tu és o meu até amigo, mesmo antes até mesmo de eu antes ser o teu amigo. de eu ser o teu O Senhor amigo. já era meu amigo. O Senhor já era meu O Senhor amigo. é o meu amigo. O Senhor é o meu amigo. Eu me decido, Senhor, Eu me decido, Senhor, com toda a coragem, com toda a coragem, trilhar este caminho de perfeição, trilhar este caminho de perfeição, este caminho de santidade. este caminho de santidade. Canta isso, pede isso ao Senhor. Fecha os teus olhos, levanta teus braços, vai pedindo esta graça. Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar